A paz de Deus, a alegria de Jesus Cristo, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E é nele que nós meditamos e nele que nós falamos. E por meio de seu Espírito é que movemos. Nele vivemos e existimos. A respeito da igreja e de quando nós cremos, a voz de quem nós ouvimos? Para onde nós fomos? Para quem fomos? Para que lugar? No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos conhecemos esta voz e ouvimos esta palavra e lemos estas escrituras, mas o quanto conhecemos deste que chamou-nos? Veja, Jesus não disse para nós irmos aqui ou acolá, num lugar ou noutro. Ele disse: vinde a mim. Portanto, nós vamos meditar hoje sobre o endereço espiritual da igreja. Na verdade, o único endereço da igreja em toda a terra e em todo o tempo é este. Pois a igreja é formada por aqueles que foram para Cristo, que se chegaram a Cristo, que entraram em Cristo e viram as coisas do reino de Deus. Todas estão em Cristo. Então, vamos prestar atenção nas Escrituras. As Escrituras é para nossa instrução espiritual. E diz: vinde a mim. Esse é o princípio universal. Um princípio espiritual que não podemos mudar. Quando você crê, você vem a Cristo. Quando você entra na igreja, você entra em Cristo, pois ele diz: vinde a mim. É uma pessoa que te chamou. Essa pessoa foi dada por Deus. Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho. Tendo nós compreendido isto, nós vamos ver que nas Escrituras, primeiro o apóstolo dava o endereço físico, depois o endereço espiritual. Na carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, endereço espiritual, que se encontram em Colossos. Em Colossos, a cidade física. Se ele fosse escrever uma carta para nós, ele escreveria assim: aos irmãos fiéis em Cristo, que se encontram em Senhora de Oliveira. Fiéis em Cristo. Em Cristo é o lugar. É o endereço espiritual da igreja. É onde a igreja está, é em Cristo. Foi Ele que nos chamou. A cidade em que estamos é o lugar físico. Portanto, quando você crê, você chega num lugar. Isto é como chegar numa terra. Todo o Antigo Testamento, ele foi escrito com esta figura. Deus chama Abraão. Abraão sai da terra dele, da parentela dele, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse: a terra que Deus vai mostrar a Abraão tipifica Cristo, a boa terra, ou terra prometida.
A boa terra é Cristo Jesus. Ele que nos chamou. Então, quando chegamos em Cristo, chegamos na igreja. Quando estamos em Cristo, estamos na igreja. Veja, ainda temos em Efésios está no capítulo 1, no versículo 1. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O endereço espiritual, fiéis em Cristo Jesus. Por que fiéis? Nós só seguimos Cristo. Só falamos Cristo. Só manifestamos Cristo. Só ensinamos Cristo. A nossa vida agora é Cristo. É Jesus. Bem, então compreendemos que nós estamos em Cristo. Ainda em Colossenses, nós temos no capítulo 2, no versículo 2, 3 e 4. Colossenses, capítulo 2, nós temos assim: 2, versículos 8, 9, 10. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Portanto, é nele que habita toda a plenitude de Deus. Ninguém pode conhecer Deus se não for a Cristo. É nele que estamos aperfeiçoados. Não podemos aprender nada que seja espiritual, a não ser entrando em Cristo. Isto é totalmente novo, mas é a verdade. Quem é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Então nós entramos nele. O perigo que ronda, que engana e que impede a visão de Cristo está aqui, no versículo 8. Filosofia, que é filosofia? A igreja que faz segundo o pensamento humano. Segunda coisa, vãs sutilezas. A igreja pratica algo que não é Cristo e que Cristo não ensinou. Tradição dos homens. São aqueles lugares que praticam as coisas porque já o fazem há muito tempo e se torna tradição e é segundo o conceito humano. E a quarta situação, rudimento do mundo. Usa as coisas do homem velho, da vida velha e do mundo para tocar a vida da igreja. Então são 4 coisas que tiram a nossa visão do endereço espiritual da igreja de Cristo. Filosofia, raciocínio humano. Vãs sutilezas é a esperteza humana, argumento humano, ensinamento humano. Tradição dos homens. O que os homens ensinam torna-se, por meio de repetição, uma tradição. Rudimento do mundo. Pega as coisas do mundo e levam para a vida da igreja. Tem que ser o contrário. As coisas do mundo são abandonadas quando nós entramos em Cristo, porque em Cristo não entra nada do mundo. Portanto, se quisermos ser aperfeiçoados em nosso coração, em nossa mente, em nossa vontade e emoção, nós devemos estar em Cristo e compreender isto.
No livro de Filipenses, também está escrito assim em Filipenses 4:19. Vamos ver Filipenses 4, 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Guarda. Cada uma de vossas necessidades. Veja. Há um ensino fatal sobre as nossas necessidades e as necessidades da igreja. O que é que nós precisamos? Cristo é rico. Deus é rico. Eu vou repetir o versículo, porque muitos pedem e usam a palavra para arrecadar fundos, arrecadar dinheiro. Mas eu vou repetir o versículo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, então Deus não precisa de nada. Eu que preciso, você que precisa. Deus é rico em glória, em vida, em amor. Se você precisa de amor, está em Deus, em Cristo. Eu vou ler o versículo de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Cada uma de nossas necessidades. A igreja é necessitada. Quem é a igreja? Cada um que foi a Cristo. Em Cristo está a solução e uma riqueza capaz de suprir todas as minhas necessidades. Se preciso de paciência, está em Cristo. Se preciso de mais amor e ser mais amoroso, está em Cristo. Se preciso de longanimidade e saber esperar, está em Cristo. Se preciso de inteligência, também está em Cristo. Tudo está nele. Deus é rico. Há um outro verso que diz que Deus, o possuidor dos céus e da terra. Deus, o possuidor dos céus e da terra. Deus é que possui tudo. E em Cristo Jesus, Ele pode nos suprir de todas as nossas necessidades. Bem, então, nós vamos ver ainda aqui em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8 e 9. Vejam só, vamos recordar. O endereço espiritual da igreja é em Cristo. Quem te chamou? Vinde a mim. É você ir a Cristo. É cada um de vocês que são a igreja, vocês vieram aonde? A Cristo. Cristo é o lugar. Isto parece tão difícil de compreender, porque é uma coisa espiritual. Cristo agora é espírito. Cristo agora não é conhecido segundo a carne. Se Cristo estivesse aqui nesta cidade como um homem natural, carnal, na carne, nós iríamos até Ele porque o veríamos. Mas como não vemos Cristo, temos dificuldade de compreender que nós estamos nele e que vamos até Ele. Por isso exige fé. Você creu em quem? Em Cristo. No livro de Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, está escrito assim: sim, deveras considero tudo como perda,
por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Lembra? Ele disse, vinde a mim, então eu posso conhecê-lo agora, porque eu fui até ele e entrei nele, como Espírito. Sim, deveras tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E ser achado nele. Vou repetir. E ser achado nele, lugar. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, quantas coisas estão escritas? Mas o mais glorioso e maravilhoso é ser achado nele. Então a pergunta que fazemos a todos os que creem, onde você está? Onde você se reúne? Onde você ora? Tudo isto deve ser feito em Cristo. Este é o motivo dele ter dito que onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei com eles. É porque pode ser em qualquer lugar. Em casa, nas ruas, no salão, em qualquer lugar que nós estivermos reunidos, estaremos reunidos em Cristo. Foi Ele quem nos chamou. Nós somos o seu corpo. E cada um de nós que cremos somos seus membros, formando como que a casa de Deus. O nosso corpo e nossa alma é a morada de Deus em espírito. Isso é uma maravilha. Onde Paulo queria ser achado? Leia. Está em Filipenses 3, versículo 9. Ser achado nele. Você quer ser achado onde? Em Cristo. Nós devemos ser achados em Cristo, pois este é o nosso endereço. Se alguém quiser nos conhecer como igreja, deve vir a Cristo. Pois, se não vierem a Cristo, todos pensam que nós somos como aqueles que nascem e morrem sem esperança, sem vida eterna. Mas quando alguém vem a Cristo e percebe que foi chamado por Ele para entrar nele, para conhecê-lo, aqui ele diz no versículo 10, para o conhecer. Para conhecer o quê? O poder da sua ressurreição. Para conhecer o quê? A comunhão dos seus sofrimentos. Para se conformar com ele na sua morte. Quão triste é que há tantas igrejas que estão se movendo em outras coisas, sem ser Cristo. E como está escrito em Colossenses, segundo o rudimento do mundo, segundo a filosofia humana, segundo a tradição dos homens, segundo a sutileza dos ensinamentos da carne. Como que vão conhecer que estão em Cristo? Como você vai conhecer que será achado em Cristo e que entrou nele? Você precisa de conhecer a morte de Cristo, aplicar a morte de Cristo na sua mente, na sua vontade, na sua alma. Esta é a fé em Cristo. O que há em Cristo? Morte e ressurreição. Todos nós temos que passar pelo Gólgota com ele. Este é o batismo de Cristo. Romanos 6 diz que nós fomos batizados na sua morte. É Romanos 6. Parece que é versículo 2. Fomos batizados na morte de Cristo para que possamos ressuscitar com ele. Então, é o poder da sua ressurreição. O que tem na igreja, então, em Cristo, aquela igreja que não é segundo o rudimento do mundo, que não faz as coisas segundo o que os homens fazem,
mas que entra em Cristo e começa a se mover por meio do Espírito de Cristo, Deus, na sua riqueza em glória, vai suprir todas as necessidades do irmão. É como o Salmo 23, o Senhor será o seu pastor e nada te faltará. Mas ai de você se o Senhor não for o seu pastor. Você estará enganado e perdido. Mas se você foi chamado por Cristo e entrou nele, leia a Escritura. As cartas foram escritas para aqueles que estão em Cristo. Por isso que ela foi endereçada desta maneira. Os irmãos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. E é assim. Este é o sentido espiritual. Nós entramos em Cristo e vivemos nele. Lá em Efésios, no final do livro, diz: fortalecei no Senhor na força do seu poder. É dele que vem a força, é dele que vem o poder da ressurreição de Cristo. Isto tudo vai se tornar realidade para todos os que creem. Quanto isto que está escrito aqui. Você conhecer a sua morte e a sua ressurreição. Mas você tem que se conformar com ele na sua morte. Você tem que ter comunhão dos seus sofrimentos, porque a nossa alma vai sofrer. Não vamos poder fazer nossa vontade e nem seguir os nossos pensamentos. Vamos ter que negar a nós mesmos. E guarde isto. Você tem que se conformar com ele na sua morte. Você tem que ter comunhão dos seus sofrimentos. Quão maravilhoso isto! O resultado é o quê? Conhecer o poder da sua ressurreição. Que possamos prosseguir meditando no que está escrito. Tome cuidado com a filosofia, isto é, com o raciocínio humano na igreja. A filosofia, que é o raciocínio humano, tem dividido e redividido os irmãos. Veja se você está praticando exatamente o que Jesus e os apóstolos ensinaram, ou se há algo do mundo. E a igreja que é feita segundo os rudimentos do mundo, ela não vai conhecer o poder da ressurreição de Jesus, pois não passa pela morte de Jesus. Esta é a verdade, e esta é a realidade para a qual nós fomos chamados, para a ressurreição de Cristo. E se alguém perguntar, onde você está? Você dirá, eu estou em Cristo. Onde você se reúne? Eu me reúno em Cristo. Isto é porque eu desejo ser achado nele. E ele é o lugar. E ele é o meu endereço espiritual. Bendito que vem no nome do Senhor. Amém.